Hello, pessoas do meu canal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo deste canal e hoje vamos falar sobre programas exibidos pela Globo na década de 60, programas esses que não existem mais. E eu ainda não sei se essa vai ser uma parte 1, se vai ser um vídeo completo ou se vai ter uma parte 2, porque são muitos programas. Então no final do vídeo a gente vai descobrir qual vai ser o destino desse vídeo aqui. Eu já tinha gravado esse vídeo antes, só que aí eu tive alguns problemas com a edição e aí eu descartei ele. Aí esse vídeo virou Lost Media. E aí eu passei mais uns outros na frente, que foi a grande maioria do que vocês viram aí até agora no canal. Porém, agora a gente vai refazer esse vídeo. Algumas imagens dos programas, né? Alguns não existem mais, né? Então, como... Quer dizer, todos, nenhum deles existe mais, né? Mas alguns nem imagens tem, então eu vou usar imagens aleatórias, imagens da Globo mesmo e tudo, para poder ali ilustrar. Outros eu vou estar colorindo artificialmente, eu estou usando a inteligência artificial para colorir essas imagens desses programas aí que estão a imagem preto e branco, até para ficar uma qualidade da imagem melhor. E eu espero que vocês gostem desse vídeo. Então, sem mais enrolações, vamos pro vídeo. A gente começa com Sempre Mulher, que foi o primeiro programa feminino da TV Globo. Ele foi exibido em 1965, que foi o ano da inauguração da emissora, né? E a atração foi apresentada por Célia Biar, uma atriz maravilhosa, que infelizmente já é falecida, né? E Edna Savagette. O programa abordava temas como moda, beleza, economia doméstica, culinária, saúde e cultura, com a participação de especialistas. Eu acho que é equivalente ao que hoje em dia a gente tem na Globo, que é o Encontro e o Mais Você, da Ana Maria Braga. Pelos temas assim, né? E realmente Sempre Mulher foi o primeiro programa feminino da Globo, porque o primeiro programa feminino do Brasil foi apresentado pela Hebe Camargo, né? Foi lá na Tupi, 500 mil anos atrás. Então, esse foi o primeiro da Globo. Festa em Casa, também exibido em 1965. Gente, só de 65 aqui deve ter uns 10 programas, tá? Porque realmente é uma coisa. O programa era apresentado por Paulo Monte e ia ao ar de segunda a sexta-feira às 4h30 da tarde. A atração também passou a exibir o Jornal da Semana, além do quadro De Braços Abertos, que tratava de problemas de crianças carentes. Seria o De Braços Abertos o precursor do Criança Esperança? Porque o Criança Esperança é por aí, né? E o Criança Esperança só foi acontecer na Globo lá pros anos 80. Então, realmente, é de se pensar. Esse aqui, gente, a gente já tem um vídeo inteiro sobre esse caso, tá? Então, quem quiser, quem nunca viu esse vídeo meu, quiser se aprofundar, tá lá, vou tentar deixar num card aí. Se eu não lembrar do card, eu vou botar no final do vídeo, boto o link na descrição, enfim. Estamos falando sobre Show da Noite, também de 1965. O programa foi apresentado por Glaucio Gil e foi a primeira atração da TV Globo a ter como foco a própria televisão. Um fato histórico aconteceu no programa em 13 de agosto de 1965, quando Glaucio Gil sofreu um infarto ao vivo e morreu nos estúdios da emissora. Eu conto toda essa história detalhada e tudo mais nesse vídeo que é inteiro dedicado a isso, né? Que é Show da Noite, o programa que o apresentador morreu ao vivo. Era algo assim o título do vídeo, mas eu vou deixar aí pra vocês. Mas realmente esse programa ficou marcado por isso, né? E o engraçado é que nas fotos, quando eu pesquisei pro vídeo em questão, você não achava o Glaucio Gil direito no programa, você não achava fotos com ele, né? Teve uma foto ali que eu encontrei, que algumas eu tive que dar uma editada, dar um jeito ali pra ficar com a qualidade melhor, pro povo poder ver ele e tudo. Mas realmente foi um caso ali que marcou mesmo. Clube das Garotas foi exibido em 1965. O programa recebeu diversos representantes juvenis de clubes do então estado da Guanabara e também as candidatas a Miss Guanabara. O programa também tinha o quadro Disque para Dançar, que contava com a participação dos telespectadores. Essa coisa de receber escola, né, equivalente aos programas que vieram anos depois, né, que o Silvio Santos criou, que foi o Roletrando e o... Meu Deus, esqueci o nome do outro? O Passo Repassa. Equivalente a isso, que sempre tinha isso de chamar universitários, representantes de escola e tudo mais para competir.
Câmara Indiscreta foi exibido em 1965. O programa se baseava em uma ideia simples: flagrar com câmeras ocultas a reação de pessoas anônimas diante de situações inesperadas. Uma parte do material apresentado vinha dos Estados Unidos, mas a própria Globo produzia a maioria dos quadros. É equivalente às câmeras escondidas do Silvio Santos, nas pegadinhas que a gente tem até hoje por aí. O Silvio Santos apresentava muitas pegadinhas, que a gente tinha lá, aquela clássica, né, da caveira andando de moto na frente do cemitério, a noiva fantasma no cemitério, que era a Ruth Ronce que fazia. Então a gente tinha umas coisas, a gente teve umas coisas assim depois que veio. E até, se for parar pra ver assim, as videocassetadas do Faustão, né, que aqui no caso, situações inesperadas, mas a maioria das cenas da videocassetadas do Faustão era tudo importada de fora, né? A maioria das cenas que você via era coisa dos Estados Unidos, né? Então, a gente pode encaixar aí. TV-Fone foi exibido em 1965. Era um programa com 2 horas e meia de duração e tinha produção e direção de Silva Ferreira. Ele era apresentado por 3 famosos disc jockeys cariocas da época: Luiz de Carvalho, Jonas Garret e Mário Luiz Barbato. Eu acho que não sei se... Acho que esse aqui tem mais uma vibe meio MTV, né? É que a Globo, gente, olha, só pra você ter noção, ainda tem mais uns 5 programas aqui, que é tudo de 1965. A Globo estreou já querendo fazer tudo aqui já, porque, olha, realmente investir em tudo que é programa diferente aqui. Encontro às 4 foi exibido em 1965. O programa era voltado para o público feminino e trazia informações sobre moda, saúde, enfermagem, cinema, pintura de tecido, balé, decoração, poesia, etc. Durante o programa eram sorteados cosméticos para as telespectadoras. Nesse caso, eu acho que aqui também é uma coisa meio... Esses programas, né, da manhã, sempre tem uns programas também, e agora não falo nem só da Globo, né, porque eu citei o Encontro e o Mais Você. Só que aqui nesse caso a gente vê que esses programas, às vezes, tem uns programas à tarde, aqueles programas que tem um artesanato, que te ensina a fazer umas coisinhas. Então eu acho que é meio que nessa vibe aqui, esse programa, que ainda sorteia coisas. Foi, se separar pra ver, foi inovador pra época, né? Mas lembrando que já devia ter tido coisas assim antes, porque a TV Tupi foi a primeira emissora do país, então, às vezes, realmente. Em Busca do Tesouro, também de 1965, com meia hora de duração, uma caça ao tesouro era feita numa maquete representando o Rio de Janeiro. A produção estimulava a participação dos telespectadores, pedindo que eles indicassem novos espaços onde os prêmios pudessem ser escondidos. Esse programa eu acho que é também nessas coisas de game show, né? Porque tinha... Eu tô tentando botar aí pra vocês verem as imagens aí, porque realmente tem essa coisa mesmo de uma maquete. É porque a imagem que eu encontrei ela é grande, né? Então não sei se vai caber aí. Mas realmente tinha uma maquete. Eu acho que eles escondiam dentro da maquete. Eu não entendi como que era o conceito disso aí, não. Tipo, se escondia lá dentro, né? Mas já era um programa de prêmios, né? Agora ele, o programa que nessa época foi exibido em tudo que é emissora, né? Não só na Globo, né? Que estamos falando do ícone. Programa Silvio Santos, que estreou ali em 1965. O programa tá aí no ar até hoje, mesmo sem o próprio Silvio Santos, né? Que faleceu ano passado. O programa foi exibido pela TV Globo entre 1965 e 1976, aos domingos, e foi um sucesso na emissora. O apresentador alugava horário na programação e ficava com toda a renda dos anúncios. Silvio deixou a Globo em 76 para inaugurar a TVS, que viria a ser o SBT. Só que o Silvio Santos não tinha comprado só o horário da Globo, não. Se não me engano, tinha TV Paulista, tinha várias outras emissoras também que o Silvio Santos passava simultaneamente o programa dele. Visionário. E da Globo existem pouquíssimas coisas. Existem fotos é o que mais tem. Existem muitas fotos do programa do Silvio Santos. E também tem um pequeno fragmento do quadro Boa Noite Cinderela, que fazia parte desse programa, que você acha na internet. Se encontrar, eu boto aqui. Se não passar aqui também, é porque eu não achei. Mas é das poucas coisas que sobraram, porque o resto do programa dele também já não existe mais, né? Pelo menos nessa época.
Agora, não sei se das outras emissoras tem algum registro, mas da Globo, particularmente, não tem. Um Cantor por 10 milhões e 10 milhões por uma canção foi exibido em 1965 e 1966, apresentado alternadamente por Tônia Carreiro, Paulo Altran, Walter Foster e Solange Dutra. Com meia hora de duração, o programa procurava revelar novos compositores e cantores. É o que a Globo tá tentando fazer com o Estrela da Casa, mas não tá funcionando, né? A diferença é que nesse aqui era um programa de meia hora, não era uma coisa de confinamento, né? Mas é o que a Globo tenta, mas não tá dando certo com o Estrela da Casa, né? Mas é por aí. E um título gigantesco também, né? Um cantor por 10 milhões por uma canção. Imagina um programa desse hoje em dia, você tentar comentar esse programa na internet. O tamanho da hashtag que você usar. Mas realmente, eles investiam muito botando atores e atrizes para apresentar esses programas. Alô Sucesso foi exibido em 1965 e 66, e ele focalizava um tema, um compositor da MPB, e em sua estreia abordou a música do compositor Ari Barroso. Noel Rosa foi homenageado de outro programa. Seu horário variava entre as 8 e 8h30, tendo sempre meia hora de duração. Então era quase o que virou depois, né, na Globo, que vira e mexe acontece, que é o Som Brasil, que eles focam num compositor, num cantor, fazem uma homenagem, mas também tem o próprio artista ali contando a sua vida e tudo mais, ou quando não tem os de homenagem, que é pessoas fazendo cover do artista que já faleceu, né, mas tem uma coisa meio Som Brasil aqui. Agora ela, a maioral, Dercy Gonçalves, com o programa Dercy Espetacular, também entre 65 e 66. A atração era a própria Dercy, que recebia convidados, entrevistava e apresentava reportagens com humor e reverência. Dercy escolhia seu próprio look e inovava, trocando de roupa 2 ou 3 vezes, fugindo dos padrões televisivos da época. Porque no programa, geralmente, nos antigos, né? Não, se bem que hoje em dia nem tanto tem isso também, não. É raro mesmo. Que o apresentador ou a apresentadora vinha com um look só e segurava o programa inteiro com aquilo. A Dercy não. A Dercy, a cada intervalo, ela tava com outro look diferente. Porque a Dercy também veio do teatro. A Dercy é maravilhosa, né? E como diz aqui, ela era o evento, ela era a atração diva. Telecassi foi exibida entre 1966 e 1968. Era uma disputa entre escolas num jogo de perguntas, ou seja, o passa ou repassa da época. A atração estava na campanha Ajude uma Criança a Estudar, promovida em 1961 pelo jornal o Globo, ou seja, antes ainda da emissora, né, Rede Globo, existir. Né? A iniciativa pretendia mobilizar pessoas e instituições que pudessem contribuir no combate à evasão escolar. Aqui a gente já tinha uma causa social e, ao mesmo tempo, era basicamente passo ou repassa. Você botava escolas para disputar um jogo de perguntas, então era basicamente isso. Noite de Gala foi exibida entre 66 e 67. Era um programa de variedades com 1h30 de duração, apresentando vários quadros como entrevistas, números musicais e desfiles de moda. O programa pra época, assim, era um grande entretenimento, né? Que tinha várias coisas, números musicais, tinha desfiles. É que muitos programas também dos anos 90 vieram com uma coisa meio assim, porque a própria Hebe Camargo, a Hebe tinha uns programas, nos programas dela tinha essas coisas, tinha desfile, tinha um monte de coisa acontecendo, porque a Hebe sabia entreter muito bem também, né? Quem é Quem foi exibido entre 66 e 67, apresentado também por ela, Célia Biar. O programa era transmitido às 7h10 da noite e recebia convidados para uma brincadeira de perguntas e respostas para descobrir a identidade de alguém. Eu acho que isso aqui seria tipo aquele jogo cara a cara, não é? Aquele que ou aquele que você não sei, acho que é Quem Sou Eu, na verdade, aquele outro jogo também, né? Aquele que você cola o papelzinho na testa e a pessoa faz as perguntas pra tentar adivinhar quem é. Acho que é mais ou menos nessa vibe aqui. Já que não tem muitas fotos, a gente tem que adivinhar, né? O Jogo da Velha foi exibido entre 66 e 67. Era um programa de disputa entre colégios. Um jogador de cada equipe escolhia um participante do painel, estruturado como o Jogo da Velha. Esse programa chegou a... Quer dizer, ele foi citado como um quadro do Domingão do Faustão. Eu lembro que o Faustão tinha o Jogo da Velha, que era montado um painel gigantesco com as mesas ali, tipo igual tinha aquele painel do Silvio Santos também. O Silvio Santos referência em tudo aqui, vocês estão vendo, né?
no jogo dos pontinhos. E aí tinha vários famosos e tinha umas perguntas sendo respondidas e fazia o jogo da velha, tinha uma dinâmica ali. Se eu achar um trecho, eu vou colocar. Que eu lembro de um trecho do Domingão do Faustão, inclusive com a Dercy Gonçalves, e era muito interessante. .004 Longras foi exibido entre 1967 e 1969. Apresentado por Raul Longras, o programa tinha 5 minutos de duração e o apresentador ele lia cartas de homens e mulheres que queriam casar e procuravam parceiros. Era o Tinder da época, né, gente? Vou tentar, mas 5 minutos de programa era uma coisa assim, vapt-vupt, já diria professor Raimundo, né? O negócio era ali rápido. Acho que devia ser uma coisa ali no intervalo, né? Quase um pop-up o programa, seria um boletim, quase rápido o negócio, 5 minutos de programa. Ó que delícia de show, foi exibido entre 67 e 69. Célia Biar, mais uma vez, terceiro programa com a mulher, ela entrava em cena puxada por um homem fantasiado de gato branco. O programa exibia, entre outras atrações, números musicais e circenses, também promovia brincadeiras. E realmente é uma coisa pra vocês pensarem, um cara fantasiado de um gato branco. Mas é sobre isso, né, gente? Se entretia, tava bom. Unidunité foi exibida entre 1965 e 1968. Não estava aqui no roteiro, mas eu lembrei agora. Essa foi a primeira atração de fato transmitida pela Globo. Ou seja, eu botei primeiro lá o Sempre Mulher, mas na verdade começa aqui, né, no Unidunité. O programa começava às 11 da manhã, estreou no dia da inauguração da Globo e foi apresentada por Tia Fernanda, que era Fernanda Barbosa Teixeira, durante seu período de exibição, sempre com 1 hora de duração e teve poucas variações em seu horário. O cenário do programa era uma sala de aula onde a professora Tia Fernanda dava aulas e brincava com seus alunos. A participação dos telespectadores era possível através do envio de cartas e desenhos para o programa. Recentemente teve um especial na Globo, né, em comemoração de 60 anos da Globo, acho que foi no Globo Repórter, e aí mostraram sobre o Unidunité, mostraram um cara que fez parte do programa e era muito fã, mandou cartinha na época, aí hoje já é um senhor, né? Entrevistaram, e alguém encontrou fitas desse programa e coloridas. Agora eu não vou lembrar o contexto de onde encontrar, mas fitas coloridas e com a qualidade da imagem perfeita e que foram exibidas ali no Globo Repórter. Eu vou tentar achar nem que seja prints pra passar, porque como foi especial 60 anos da Globo, eu vou tomar strike se eu passar o vídeo aqui. Mas eu lembro que foram encontradas fitas sim desse programa. Agora, voltando pro meu roteiro, vamos para a discoteca do Chacrinha. Chacrinha que teve 2 programas na Globo, os 2 aqui seguidos um do outro. Né, a discoteca do Chacrinha foi de 1967 até 1972. O programa dava ênfase às atrações musicais, recebendo artistas de sucesso. Numa primeira fase do programa havia concursos de calouros e outros concursos para premiar. Chacrinha icônico, né? Abelardo Barbosa ali, lendário. Ele teve muitos programas de sucesso na televisão e trouxe aquela coisa do show de calouros, ele e o Silvio Santos, né? E ele tinha uma estética única, né? Uma estética dele ali mesmo, que ele tinha ali usava aquelas roupas coloridas e tinha a buzina dele. A buzina é essa que tem o gancho pro próximo programa que eu vou falar aqui agora. O negócio de, alô Terezinha, e jogar bacalhau. O Chacrinha realmente foi uma coisa, né? Buzina do Chacrinha foi exibida entre 67 e 72. Você vê que foi na mesma época do outro, no mesmo período do outro. O estilo de apresentação se tornou marcante. Chacrinha jogava bacalhau para a plateia, usava uma buzina para pontuar sua atuação e também contava com várias atrações musicais. Tudo que eu falei no outro tópico está aqui. E realmente não existem quase nada além de imagens dessa época aqui, né? Depois teve os outros programas do Chacrinha que vieram anos depois, né? Que foram apresentados por ele até a morte dele. E realmente o Chacrinha, ele foi icônico mesmo na história da televisão brasileira. Para fechar essa primeira parte, porque ainda tem mais uns tópicos, esse vídeo vai ficar enorme, vamos fechar com ela novamente, Dercy Gonçalves, com o programa Dercy de Verdade, que foi exibido entre 1967 e 1970.
O programa realizava gincanas, entrevistas e discutia temas do momento, além de conversar com tipos curiosos como o homem que vivia com 2 pâncreas, e Dercy também interpretava personagens. O homem que vivia com 2 pâncreas realmente é uma coisa assim que... Por que viraram Lost Media essas coisas, gente? O porquê eu sei, na verdade, né? Incêndios e... Enfim. Mas, olha, imagina umas coisas dessas você encontrar pra poder assistir. Realmente, o entretenimento no Brasil era uma coisa. Mas a Dercy teve outros programas mais pra frente, né? Na Globo, teve em outras emissoras. Se bem que esse Dercy de verdade, teve um programa que ela teve no SBT nos anos 2000, que era o Fala Dercy. E o Fala Dercy eu acho que era meio nessa vibe aqui também. Que ela interpretava personagens, ela respondia a pergunta das pessoas, ela falava de alguns assuntos, ela fazia sketches de humor. Então, acho que tava nessa vibe aqui. Dercy Gonçalves icônica, né? Rainha do humor do Brasil, uma das maiores que a gente teve. Aí, não só como humorista, mas como atriz mesmo, a Dercy teve uma importância gigantesca na história da cultura brasileira. Esses foram os programas, né? A primeira parte, porque já decidi que a primeira parte, porque tem mais um monte aqui, dos programas exibidos pela Globo na década de 60, programas esses que não existem mais, com exceção do Nidunité, que também é uma coisa ou outra que tem, não são todos os programas que foram encontrados também. E... Enfim, né? A gente tem... Olha, se for pegar essas coisas anos 70, anos 50, 60, não só da Globo, como de outras emissoras, eu tenho um vídeo pra falar pra sempre nesse canal. Tanto de Lost Media que existe, ainda preciso trazer um novo iceberg de Lost Medias brasileiras, que realmente tem muita coisa pra contar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho, hypem esse vídeo. Estou tentando acelerar com o arquivo especial, já tenho com alguns episódios gravados, alguns já até editados. Se essa temporada não sair ainda nesse final de ano, eu jogo pro ano que vem, né? Porque eu tive tanta coisa pra resolver esse ano, gente, que olha, que foi uma loucura, uma corrida pra poder gravar esse arquivo especial. Mas é isso. Um beijo a todos vocês, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e adquirir axé pra todo mundo. E tchau!